Jesus, irmãos, há uma mentalidade tão disponível. A Bíblia nos diz, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas, diz a Bíblia, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ei, meu irmão, há uma vida tão gloriosa para os filhos, há uma vida tão poderosa para os filhos. E quando os filhos entenderem isso, quando eles de fato renunciarem à sua vida carnal e andar com a sua vida no mundo do Espírito, vão desfrutar de coisas poderosas em Deus. Aleluia, aleluia. Ei, meu irmão, se você não percebeu, eu já comecei aqui no meu 120 por hora, mas vamos chegar a 240 por hora, irmãos. E se você não pegar rápido essa palavra, meu irmão, você vai ficar para trás. E eu não quero que você fique para trás sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, meus irmãos, Deus quer revelar a você segredos, Deus quer revelar a você coisas poderosas que somente Ele conhece ao teu respeito. A Bíblia diz, irmãos, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Então Deus te conhece melhor do que você. Diga ao seu irmão, Deus te conhece melhor que você. Mas aperte a mão dele, ou a mão dela aí, e fala assim, fique tranquilo, que Ele está no controle. E se Deus está no controle, Deus só pode governar aqueles que têm a vida na palavra, meu irmão. E sabe, irmãos, que essa palavra, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa palavra se é uma condição e uma possibilidade de algo acontecer ou algo não acontecer. Porque, irmãos, há uma posição para os filhos, e essa posição, irmãos, é um privilégio para você. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você outrora estava no império, mas agora você está no reino. Você foi chamado para reinar em vida. A Bíblia nos diz, irmãos, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vidas por meio de Jesus Cristo. Ei, meu irmão, só vamos reinar em vida por meio de uma mentalidade correta, de um pensamento correto. Sabe, meus irmãos, eu estava lendo nessa semana passada e essa semana, estava lendo um livro de John Bevere, e o tema do livro, né, o título do livro diz assim, paixão pela sua presença. E no começo do livro eu fiquei apaixonado, porque eu tinha lido esse livro no ano de 2001, e eu tinha emprestado esse livro para um amigo, um irmão da igreja, e ele, depois que ele leu esse livro, ele falou, Roberto, se eu não tivesse lido esse livro, provavelmente eu teria ido para o inferno. Aí eu fico pensando, meu irmão, não vai ser um livro de qualquer autor humano que vai te levar para o inferno ou para o céu. Mas, irmãos, a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa para te levar ao céu, para te dar uma vida muito melhor do que você está vivendo hoje. E no começo desse livro, irmãos, o que me chamou muita atenção, sabe o que era, irmãos? É uma das coisas que muitas vezes estamos desacreditados no que diz respeito ao amor. O amor que as pessoas muitas vezes não têm mais acreditado. Quer ver um exemplo? E eu comecei a pensar sobre isso, o Espírito Santo foi ministrando sobre isso. Sabemos, irmãos, quando um homem ou uma mulher, eles vão contrair um matrimônio, e às vezes, irmãos, quando a idade é próxima, né, de 5, 6, 7 anos, tudo bem, você fala, tá ali. Mas, irmãos, quando a gente vê alguns casais se relacionando, quando a diferença é de 20, 30, até 40 anos de diferença, muitos poderiam falar assim, isso só pode ser o quê? Interesse. Sim ou não? Não é verdade? Será que foi só eu que pensei sobre isso? Não, deve ter alguma coisa de interesse. Ou porque a mulher tem alguma coisa, tem uma herança muito grande, no qual o camarada está querendo dar o golpe do baú. Ou então a menina que é muito nova casa com um velho, né, com uma pessoa de mais idade, e fala, não, ela ali não é amor não, ali é interesse. Ei, meus irmãos, e o Espírito Santo me trouxe essa lembrança, irmãos, que a igreja, se ela não tomar o cuidado, ela pode se tornar com esse mesmo comportamento, em buscar a Deus, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode oferecer para você. E Deus não quer se revelar como aquele que pode te dar, mas aquele que pode ser para você. Porque, irmãos, quando você ama a Deus, quando você tem a mentalidade de amar a Deus sobre todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Diz lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, você não foi criado para buscar as coisas, mas para buscar o Deus das coisas. Esse relacionamento, e não tem como nós conhecermos a Deus
fora de um relacionamento. Sabe, irmãos, porque a mente, irmãos, a mente, a definição da mente, olha só que eu peguei aqui no dicionário. A mente tem a função de permitir o pensamento, a manifestação dele e a sua concretização em forma de ações e impulsos. Quando você ouvir uma palavra, meu irmão, eu não sei se essa palavra está mexendo com você. Jesus mesmo ele disse: as palavras que eu digo a vocês são espírito e vida. Irmãos, e não tem como ouvir uma palavra e ficar com cara de prejuízo, com cara de morte, com cara de derrota, meu irmão. Eu poderia ter um comportamento, irmãos, contrário daquilo que eu estou ministrando hoje, mas, irmãos, eu estou ministrando aquilo que de fato eu estou vivendo nesses últimos dias. Há menos de 2 semanas atrás eu perdi minha mãezinha. E sabe, irmãos, que naquele momento eu poderia estar cabisbaixo, estar no meu momento de luto. De fato ainda estou no meu momento de luto, mas, irmãos, eu estou me comportando no meu momento de luto. Não como aqueles que não têm esperança, mas como aqueles que têm esperança, que é um céu glorioso. Há um céu glorioso para mim e para você, meu irmão. 70 anos aqui, irmãos, é muito curto, passa rápido. E se eu e você, nós não tivermos um comportamento à altura dessa palavra, meu irmão, nós vamos andar aquém que não tem esperança. Em outras palavras também diz aqui a continuidade da mente, né, baseado no dicionário Aurélio. Basicamente ela funciona como um programa que faz com que as pessoas tenham determinado comportamento, possam aprender a compreender aquilo que está ao seu redor, ter percepções e assim por diante. Sabe, irmãos, que é na nossa mente, irmãos, que as coisas são criadas. Quando nós pensamos as coisas, eu não sei você, mas alguém aqui já andou preocupado? Eu sim. Eu acredito que aqui ninguém andou preocupado, somente eu. E sabe, irmãos, que nas preocupações, irmãos, nosso coração fica aflito, nós ficamos preocupados como vai ser o dia de amanhã, ou eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e andamos como aquele sentimento de Marta, né? Tenho que fazer, e muitas vezes nós não paramos com aquele sentimento de Maria, que separou a melhor parte. Onde muitas das vezes, irmãos, celular toma o nosso tempo, trabalho toma o nosso tempo, irmãos. E o nosso tempo, que é chamado tempo de qualidade, meus irmãos, fica muito que raso daquilo que Deus quer se revelar a nós. E eu confesso a você, eu tenho minha vida de meditação na palavra, mas, irmãos, essa semana eu falei assim, eu decidi, eu vou começar a ler os evangelhos de tal forma como eu nunca li. Em 3 dias eu li o evangelho de Mateus, em 3 dias. Era uma fome, uma sede por conhecer esse Deus, o Deus que faz infinitamente mais, o Deus que pode agir em toda e qualquer situação. Sabe, meus irmãos, eu conversei com alguns irmãos que vieram aqui me dar as condolências referente à perca da minha mãezinha. E alguns ficaram até sem entender, não, ele está bem, nem parece que ele perdeu a mãe dele. Mas sabe, irmãos, desde quando eu me converti em 99 até 2025, eu nunca desfrutei de uma paz que excede todo entendimento, irmãos. Essa paz que ultrapassa, por quê, irmãos? Porque quando somos mergulhados na palavra, somos mergulhados nos frutos do Espírito. Somos mergulhados, e Deus nessa manhã quer encharcar a sua vida, meu irmão, sabe o que é de certezas? Deus quer te encharcar de certezas, meu irmão. Funciona essa palavra, sabe, meus irmãos, que é no pensamento, irmãos, que nós construímos coisas, é nos nossos pensamentos, irmãos, que vamos construir, vamos determinar como vai ser o dia de amanhã. Por mais que nós cremos do coração, mas é na nossa mente, irmãos, que é uma grande batalha. Todos os dias sofremos batalhas aí, travamos batalha para vencer o nosso dia a dia. Como será? Mas aí, irmãos, nós devemos entender que temos uma palavra poderosa, que é a palavra infalível, como diz lá em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se ela é viva, ela é poderosa para trazer vida a tudo aquilo que está morto. Se ela é eficaz, ela é poderosa para trazer o resultado que precisamos. Tem uma frase de um pensador, coloca aquela frase para mim, aquela imagem, de Victor Hugo, olha só essa frase, eu gosto de citar muito ela.
Eles vão colocar aí. Enquanto isso, meus irmãos, nós devemos pensar, irmãos, que a nossa vida na palavra, irmãos, tem que ser como o quê? Como aquele sistema de um computador ou de um celular. Sabe quando vem aquela mensaginha? Você precisa atualizar a versão? Eu não sei quanto tempo de crente você tem, meu irmão, mas uma coisa é certa, nessa manhã Deus quer atualizar a tua versão. Deus quer atualizar a tua versão. A frase de Victor Hugo diz assim: a água que não corre forma um pântano, a mente que não pensa forma um tolo. A água que não corre forma um pântano. O que Jesus disse? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, é do seu interior vão fluir rios de água viva. Ei, meu irmão, Deus não te fez um pântano, Deus te fez de você um rio. Deus não te fez de você uma lagoa para você só guardar, sabe, reter, mas Deus quer fazer de você, irmãos, um rio que vai regar para a vida de muitas pessoas. A água que não corre forma um pântano, mas a mente que não pensa forma um tolo. Ei, meu irmão, nessa manhã, irmãos, Deus quer te tirar você de um momento, de um ambiente onde você está paralisado, onde você fica esperando as situações, as circunstâncias melhorarem. Deixa eu te dar uma boa notícia: as situações não vão melhorar, mas a Bíblia diz em Provérbios 4,18 que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ei, meu irmão, ainda que as situações lá fora não melhorem, mas aqui dentro, eu sei porque sei, vai tudo bem, aleluia. Ei, meu irmão, Deus te fez um ser pensante. Quando a gente começa a pensar lá no primeiro livro da Bíblia, quando Deus deu autoridade, deu instruções a Adão e falou assim: olha, Adão, vou dar um trabalho para você, começa a colocar nome nos bichos. Ei, meu irmão, quão maravilhoso é. Eu não sei se você gosta de assistir aqueles programas lá do Discovery, onde mostra aqueles programas lá com vários animais, e começa a mostrar uns nomes de animais lá, de aves, de seres. Fala, uau. E se a gente for para aquilo que a gente mais conhece, que vaca, né? Vaca não tem cara de vaca? Não tem, irmãos? Imagina um cachorro com cara de gato. Não, cachorro tem cara de cachorro. E aí você vê a habilidade de Adão em dar nomes. Só podia ter vindo da mente de quem? De um Deus tão bom. Quando a gente olha, irmãos, para situações como isso aqui, um microfone, uma lâmpada, como uma câmera, que pode, sabe, através, refletir uma imagem e levar do outro lado do mundo, irmãos, aquilo está sendo propagado aqui, e abençoar outras pessoas que estão do outro lado da tela, fazer com que a minha voz alcance ouvidos um pouco mais distante, através do microfone, uma caixa de som. De onde surgiu tudo isso? De uma mente brilhante. Agora imagine, irmãos, se uma mente humana pode fazer essas coisas poderosas, o que não pode fazer uma mente daqueles que têm a mente de Cristo? Se você fazer uma reflexão sobre a sua vida, meu irmão, e pensar sobre a sua vida cristã, você pode colocar um termômetro nessa vida cristã e ver o nível que você se encontra e o nível que Deus quer te levar. Sabe, meus irmãos, como eu disse alguns minutos atrás, a vontade de Deus, irmãos, para a sua vida ela é boa, perfeita e agradável. Mas isso, irmãos, ela vai ser só experimentada quando de fato nós renovarmos a nossa mente, diz lá em Romanos, capítulo de número 12. Ele diz lá em Romanos 12:2. Ele diz: e não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a tua mente constantemente ela está passando por uma transformação, sendo renovado pela palavra, sendo renovado dia após dia. Sabe, irmãos, o que leva uma pessoa a estar presa na depressão são pensamentos ruins, pensamentos negativos que a aprisionam. Mas quando você renova sua mente com a palavra, ei, meu irmão, você se torna uma bomba para o inferno, contra o inferno. Contra o inferno. Ontem à noite eu estava fazendo uma parte de uma leitura à noite. Estava lendo sobre um livro lá de Smith Wigglesworth. E o título do livro era A Unção do Espírito. E aí conta-se o testemunho dele, que quando ele ia orar por alguém, ele tinha perdido a mulher e tinha perdido o filho. E ele ficou tão revoltado, porque a enfermidade levou a esposa e os filhos, e ele
tinha um certo sofrimento com a questão da solidão. Mas diz que quando ele ia orar pelas pessoas, e se a pessoa tinha uma dor no estômago, tinha um tumor na barriga, ele chegava lá e dava um soco, irmãos. Era considerado como um pregador bruto, porque ele falava assim: eu não bato nas pessoas, eu bato, sabe por quê? Nas enfermidades. E ele dava soco nas pessoas e as pessoas eram curadas. Sabe por quê, irmãos? Não é que você deve fazer isso, sair socando as pessoas, batendo nas pessoas. Mas, irmãos, você precisa se levantar na ousadia do Espírito, no poder da palavra e se mover em fé. Se mover em fé, porque Deus te colocou dentro de você uma medida de fé. Quando a gente começa a pensar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, nós vamos ver a primeira carta, que a primeira carta ele vai chamar a igreja para uma unidade, para andar junto, para fazer as mesmas coisas. O apóstolo Bud citava isso muito em 1 Coríntios 1:10. Eu quero que vocês falem as mesmas coisas e que não haja divisão entre vocês. Mas infelizmente, irmãos, a igreja ela tem se desviado do seu propósito por conta de uma mentalidade corrompida, de buscar apenas para o seu bel prazer, apenas o seu benefício, e não se condoer com a necessidade do outro. Mas, irmãos, o propósito da igreja era o quê? Era andar em unidade, o corpo de Cristo sobre a terra. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, no versículo 5, aleluia! 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 5, ele fala assim: porque em algumas partes vocês foram enriquecidos, é isso? Oh, cadê a cara da riqueza? Alguns estão aí, estão forçando a mente, né? Está tipo assim, supletivo, vem. Ei, meu irmão, a Bíblia diz: porque em tudo fostes. Ele não diz: em tudo vocês serão. Porque fé não diz é amanhã, fé diz hoje. Porque em tudo fostes. Enriquecido em quem? Na sua instituição bancária? No teu salário? Não. Em tudo foste enriquecido nele. Com quais condições? Em toda palavra e em todo conhecimento. Ei, meu irmão, como é doído quando um filho de Deus, tendo a palavra da fé em suas mãos e negligenciar, trocar a palavra de Deus por um celular, trocar a palavra de Deus pelas redes sociais, trocar a palavra de Deus por aquilo que você julga como passageiro, que é passageiro na verdade. Mas, irmãos, a Bíblia diz que em tudo vocês foram enriquecidos nele. Ei, meu irmão, você é a pessoa mais rica da face da terra. Oh, aleluia. Ajuda o teu irmão aí. Ajuda o teu irmão. Fala assim: você é a pessoa mais rica da face da terra. Só que, por favor, não pede para ele um pix, tá bom? Não pede para ele um pix. Mas se ele quiser fazer um pix também, pode fazer. Pode fazer, né, Marco? Aleluia. A Bíblia diz: porque em tudo foste enriquecido nele. Aí ele diz: em toda palavra, em todo conhecimento. Ei, meu irmão, você é tão rico de palavra. A Bíblia diz em Provérbios 4:25, diz que como águas profundas, assim é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência, o homem inteligente, sabe trazer para fora. Ei, meu irmão, tem coisas poderosas dentro de mim, de você, meu irmão, para dar para as pessoas, para dar para a vida das pessoas, para alcançar o coração do perdido. Nesse mesmo capítulo, no versículo 10, veja comigo, o apóstolo Paulo ele vai trazer a igreja para o quê? Para um comprometimento. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Se tem uma coisa, irmãos, que nós temos que aprender, irmãos, é que não pode haver no nosso meio, chamado divisões. Divisões, porque esse sentimento de divisão, irmãos, é um sentimento luciferiano, é um sentimento do diabo, que ele tenta o quê? Destruir o plano e o propósito de Deus. Ele diz: antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ei, meu irmão, qual é o nível da sua empolgação? Ei, meu irmão, não estou dizendo que eu sou perfeito, meus irmãos, mas aquilo que vocês têm aprendido de mim, irmãos, pegue isso, pegue rápido. Sabe por quê, irmãos? O nível da minha alegria
demonstra, irmãos, o meu nível da confiança. O nível da minha alegria demonstra o nível da minha confiança. Ei, meu irmão, se você andar com cara de preocupado, meu irmão, Satanás vai falar: eu estou vencendo ele. Ei, meu irmão, quando eu fui visitar minha mãe no hospital, eu vi minha mãe lá internada, lá na UTI, e naquela situação toda terrível, irmãos, terrível, que ninguém gostaria de passar por isso. Mas, irmãos, houve uma paz tão grande no meu coração. O Senhor dizia para mim: está tudo bem. E o que eu mais disse naquela semana que eu fiquei com a minha mãe, sabe, está tudo bem. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Sabe, meus irmãos, teve um momento que meu coração começou a pensar um pouco sobre isso, falar assim: só ore pela sua mãe. Eu falei: não, eu vou orar. Eu fiquei tão revoltado que eu fui em todos os leitos da UTI. Foram mais de 15 leitos onde eu fui orar, irmãos. E aí, quando eu visitei minha mãe num dia, aí orei pelas pessoas, aí no outro dia outras pessoas já tiveram alta, glória a Deus. Não por mim, irmãos, não por mim, porque eu apenas sou um instrumento de Deus. Sabe, pessoas tiveram alta, mas a minha mãe partiu para o Senhor. Mas, irmãos, eu não culpo Deus, eu não julgo a Deus como Deus: ah, Deus, por que você não fez isso? Ei, meu irmão, Deus faz tudo perfeito. Eu continuo confiando nele, eu continuo adorando ele, porque eu sei, irmãos, que as tribulações dessa vida não se comparam com o peso de glória que há de vir. Ei, meu irmão, há um peso de glória para mim e para você, há uma eternidade gloriosa com ele. Aleluia! E aí diz no versículo 18 de 1 Coríntios 1:18, veja aí comigo. Aleluia! Ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, diga, está falando comigo? Para nós que somos salvos, para nós que somos salvos, ei, é poder de Deus, meu irmão. É poder de Deus, meu irmão. Sabe, queridos, quando você fala a respeito, quando você vai falar de Jesus para alguém, fala: rapaz, você precisa mudar de vida, você precisa de fato se arrepender dos seus pecados, a uma vida gloriosa com Deus. Não é simplesmente de salvar você do inferno, mas sabe, queridos, é você viver para o propósito para o qual você foi criado. Mas sabe, irmãos, as pessoas, elas não querem renunciar à cruz. A Jesus, ele disse assim: irmãos, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ei, meu irmão, nessa manhã será uma manhã de arrependimento também, irmãos, onde coisas precisam ser mudadas em nossas vidas. Ele diz: certamente, não é algo duvidoso, ele diz: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, ei, meu irmão, essa é a oportunidade de você se alegrar, irmãos, nessa manhã, que para nós, para mim, para você, se você não tem certeza da sua salvação, eu quero fazer um apelo para você no final deste culto, para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas ele diz: mas para nós que somos salvos, para você que é salvo é poder de Deus, para você que é salvo é poder de Deus. Romanos 1,16, meus irmãos, Romanos 1,16, ele diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Só vai desfrutar disso, irmãos, baseado em cima de uma mentalidade. A Bíblia diz, irmãos, quando você começa a ler o capítulo 1 de 1 Coríntios, o capítulo 2, vai dizer, irmãos, que a mente do homem não consegue discernir as coisas de Deus. Como é que pode isso? Como é que pode? A pessoa estava com diagnóstico de morte, ela estava com um câncer, e o tumor desapareceu. Como é que pode uma pessoa que estava impossibilitada, ela não podia andar e ela voltou a andar? Como é que pode? Os homens, o pensamento carnal, a mente humana não vai entender isso, meus irmãos. Só pode ter sido Deus. Sabe, a Bíblia nos diz, irmãos, no capítulo 2 de 1 Coríntios, que as pessoas, elas olham para nós, irmãos, elas não viam nada em nós. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Se você olhar para a sua vida, quem era você antes? Como diz o meme, eu era apenas um membro da igreja, né? Só era um irmão da igreja. Agora virei baterista. Aleluia. Olha o que Deus fez, né? Olha o que Jesus fez comigo, né? Aleluia. Só quem conhece esse meme deu risada, né? Tem alguns que não conhecem. Mas sabe, irmãos, que
É uma realidade, meu irmão. Deus pode fazer de você uma pessoa poderosa na face da terra. Não pense que pela sua idade Deus não te usará mais. Deus pode te usar, meu irmão. Deus pode usar você no meio dos seus amigos, onde você trabalha. Deus pode fazer de você um grande pregador, uma grande pregadora da palavra de Deus. Sabe, Deus pode, irmãos, muitas vezes não te usar para pregar para multidões, mas Deus pode mudar o destino de uma pessoa. Você só precisa apenas de um encontro. Um encontro mudará todas as coisas. Por quê? Porque a mentalidade foi acionada. Sabe quando o Espírito Santo fala para você: ei, atualize a sua versão, atualize a sua versão. Sabe aquela versão de ir só para o culto de domingo de manhã, ou só para o domingo de tarde? E aí fala: atualize sua versão, venha para o culto de oração, atualize sua versão, venha para o culto de ensino, atualize sua versão, pegue junto nessa obra, atualize sua versão. Você não foi chamado para ficar no banco da igreja, você foi chamado para servir no corpo de Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Temos muita lenha para queimar ainda, irmãos. Aleluia. Aleluia. Se você soubesse que renunciar ao mundo te traria tantos benefícios, certamente amaria menos este mundo. Se você soubesse que renunciar ao mundo te traria tantos benefícios, certamente amaria menos este mundo. Em 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 16, esse é o versículo chave da pregação. Aleluia. Diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Quem conheceu a mente de Deus, para falar: Deus, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Deus, olha, eu quero assim. Se não fizer assim, aquele sentimento de Gideão, né? Ó, chove aqui, não chove aqui. Sabe? Quem conheceu? Graças a Deus pela vida de Deus em mim e em você. Como eu comecei lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E se você é nova criatura, meu irmão, você agora tem a habilidade de conhecer a mente do Senhor, porque Ele vai se revelar através do Espírito. Ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Aí ele diz: nós porém, eu não sei você, mas eu vou ler isso na primeira pessoa. Eu porém, eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como Deus pensa. Eu vou agir como Deus age. E lendo, sabe, irmãos, lendo o Evangelho de Mateus, eu vi o comportamento de Jesus quando Ele reagia diante das situações adversas. O comportamento de Jesus diante das situações que tentavam afligi-lo, seja ele por questionamento, por doenças ou qualquer pressões exteriores. Jesus, ele tinha um comportamento que ele falava: eu só falo aquilo que eu ouço o Pai falar, e eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Ei, meu irmão, que tal nessa manhã, irmãos, você começar a fazer aquilo que o Pai mandou você fazer? Largar algumas coisas, começar a dar alguns passos de fé. Sabe, meus irmãos, essa palavra, irmãos, nós temos a mente de Cristo. A palavra mente, do grego, significa nous, que significa faculdades de perceber, entender bem, com a habilidade de sentir e julgar. Você recebeu a habilidade de perceber, irmãos, o que é certo e o que é errado. Essa palavra mente também, na mente cristã, ela é definida com a capacidade para a verdade espiritual, os poderes superiores da alma, a faculdade de perceber as coisas divinas e reconhecer a bondade e de odiar o mal. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe o que é isso, irmãos? Percepção. Percepção. Isso nos chama atenção quando o apóstolo Paulo faz a primeira oração lá em Éfeso. Lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo 15. Não sei se você está percebendo, meu irmão, mas eu estou te encharcando você de palavra, meu irmão. Se você puder anotar esses versículos, vão trazer crescimento para você. Ou se você depois ouvir essa palavra, esses versículos, essas referências, você vai, sabe, se encher muito mais do Senhor, se encher muito mais de conhecimento. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 22, o apóstolo Paulo, ele faz uma primeira oração dele, e ele começa assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há em vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós,
fazendo menção de vós em minhas orações. Então veja que o apóstolo Paulo, ele via a fé de um povo, e via que um povo tinha fé em Jesus. Então ele falou, vou começar a orar para que eles começam a perceber isso. E ele continua, versículo 17, ele diz no 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa é uma das orações mais poderosas que nós podemos fazer, irmãos. Senhor, nessa manhã nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, para que possamos saber quem eu sou em Ti, o que eu tenho em Ti, o que eu posso em Ti. Porque, irmãos, lançar palavras ao vento, tem muita gente fazendo, irmãos, mas, irmãos, quando nós pedimos isso com fé, irmãos, para que tenhamos uma mentalidade cheia de sabedoria do céu, ele diz, irmãos, que o que? No versículo 18, ele diz, iluminados os olhos do nosso coração. Sabe, irmãos, às vezes nosso coração precisa ser iluminado. Sabe aquela mania que as pessoas falam, meu coração está fechado, não consegui perceber. Ei, meu irmão, Deus está fazendo e você não está percebendo. Acorde. A Bíblia diz, desperta tudo que dormes, e Cristo te iluminará. Diz o versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Oh, aleluia. Você tem um chamado, irmãos, e Deus está te esperando você entrar no teu chamado. Entre no teu chamado, meu irmão. Entre naquilo que Deus chamou você para fazer. Quem mandou você parar? Palavras que foram lançadas para você lá há anos atrás, falando que Deus ia fazer isso e aquilo. Deus não é aquele que retrocedeu, irmãos. Você parou no meio do caminho. Nessa manhã, irmãos, eu oro para a vida de vocês, para que esse mesmo sentimento que estava nos discípulos, lá no caminho de Emaús, quando Jesus morreu, e ao terceiro dia, lá passaram, eles estavam voltando para Emaús, e eles estavam discorrendo a conversa, falando a respeito sobre um Jesus que havia morrido, e aí Jesus se coloca no meio deles, falou, o que vocês estão comentando? O que vocês estão conversando? E aí ele, você não está sabendo não, você é o único que não sabe aqui. Mataram um homem chamado Jesus, nós achávamos que ele ia redimir a Israel. E aí Jesus falou, honestos e tardos de coração, por que vocês não acreditaram no que os profetas disseram? E Jesus foi pregando lá, desde a criação do mundo até a presente data. E Jesus depois senta no meio deles, vai cear com eles. E de repente Jesus faz a ceia com eles. E de repente Jesus sai de cena. E os discípulos falam assim, porventura quando ele falava, não nos ardia o coração? Ei, meu irmão, eu não sei se o teu coração arde mais pela palavra, meu irmão, mas nessa noite eu declaro sobre você o fogo da palavra, o fogo do Espírito, te aquecendo, você crendo muito mais na palavra, crendo nessas verdades que são imutáveis. Ele diz, irmãos, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança no santo. Ei, meu irmão, riqueza te aguarda, meu irmão. Veja que não é frieza, não é pobreza, meu irmão. Há uma vida plena em Deus. Ele diz mais, e qual a suprema grandeza do seu poder? Essa suprema grandeza do seu poder, para quem? Para os que cremos. Segundo o quê? Um resultado, uma eficácia de força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não no presente século, mas também no vindouro, e por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Ei, meu irmão, você não vai sair daqui vazio não. Se você sair vazio aqui, queridos, nós vamos fazer a imposição de mãos para você aqui. O versículo vai entrar na imposição de mãos. Mas, irmãos, pegue isso.
Sabe, meus irmãos, quando nós descobrimos essa mentalidade de Cristo, meus irmãos, nós vamos, irmãos, ter convicções quando nós oramos, reconhecendo que Deus está trabalhando. E olha que, veja o que Paulo também diz lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Às vezes nós oramos para aquilo ali, e às vezes nós oramos como não acreditar para quem nós estamos orando. E a Bíblia diz lá, ora aquele, você deve orar aquele, ora aquele, quando você orar, ore para aquele que pode resolver todas as coisas, e aquele está aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera onde? Está operando em você, meu irmão, está operando em você. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe quando a mulher ou o homem vão fazer um café e coloca aquela água fria, aquela água gelada, né? Aquela água fria lá no fogão para fazer um café, não é verdade? E quando coloca no café e quando vem o fogo, começa a esquentar, como é que a água fica? Ela fica, a princípio ela fica com cara de paisagem, né? Como sapo na chuva, não é verdade? Conhece sapo na chuva? Eu sempre falo sobre aqui. Conhece sapo na chuva? Que ele olha para a situação e fica assim. Mas a palavra vai tratando o seu coração, vai falando com você. E de repente aquilo vai mexendo. E quem está do lado, pode ser que pareça que não está acontecendo nada, mas quem tá do outro lado já está ali agitado. E daqui a pouco começa aquela água a ferver e começa a mexer. Ei, meu irmão, Deus não te chamou você para ficar parado. Ei, meu irmão, não são as coisas externas que vão ditar as regras da nossa vida. Há uma palavra que te coloca você para pensar nela. Filipenses capítulo 2, aleluia, Filipenses 2, 5, de 5 a 9, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, olha o mesmo sentimento, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Veja a obediência, se a nossa mentalidade não estiver obediente ao Senhor, sabe, irmãos, nós não vamos obedecer ao Senhor, nós não vamos ter o mesmo comportamento, como diz aqui em Filipenses 2,5, tende em vocês, tende em mim, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Diz o versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, aleluia. Sabe, meus irmãos, sabe que as pressões, elas não é para toda a vida, não será para toda a vida. Depois de toda tempestade, há um sol bonito, aleluia. A mente de Cristo vai te fazer andar em paz. Quando faltar pão, haverá multiplicação de pães. Lá em Mateus 14, do 13 ao 21, quando faltar recursos, haverá recursos na boca do peixe. Quando os ventos vierem, lembra que ele está no barco, oh aleluia. Quando vier a morte, lembre-se que ele é a ressurreição, oh aleluia. Quando vier as doenças, lembre-se que ele é a sua cura. Quando te faltar algo firme para pisar, a mão dele está estendida para te puxar. Ei, meu irmão, que mentalidade é essa, meu irmão? Que mentalidade é essa? Filipenses 4:7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ei, meu irmão, essa paz está tão pronta, irmãos, para ultrapassar as barreiras da sua vida. Essa paz que excede todo entendimento, não somente guardará o seu coração, mas vai guardar a sua mente. Sabe o que é isso? Quando a Bíblia diz lá em Salmos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe, tem uma versão na Bíblia em inglês, se eu não me engano é a Monfort, ela diz assim, quando a Bíblia diz, não andeis, essa palavra não significa, ela tem como definição, stop, ou pare de andar ansioso. Uma mentalidade mudada, para de andar ansioso.
Ela para de ficar preocupada com o dia de amanhã. Filipenses 4:8, veja comigo, no próximo versículo diz: finalmente, nós estamos encerrando o culto. Aleluia. Já estou partindo para o final deste culto, amém? Diz assim: finalmente, irmãos, oh, graças a Deus que esse pastor para, ele vai acabar de pregar, ele só está gritando aí, está falando rápido, fala muito rápido, eu não consigo entender ele. Depois você me pede o esboço que eu te dou. Aleluia. Mas sabe, irmãos, que Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Antigamente dizia-se assim, que mente vazia é oficina. Para algumas pessoas, mente vazia é oficina da Shopee, da Shein, de outros lugares, né? Mente vazia, irmãos, elas precisam ser ocupadas. E um filho de Deus, um cristão, ele precisa se ocupar com tudo aquilo que é verdadeiro. A palavra dele é imutável, é infalível. Tudo que é respeitável, ela é digna de honra, de respeito. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ei, meu irmão, tem muita coisa boa para você pensar nessa manhã. Tem muita coisa boa para você pensar para essa semana, irmãos. Só que para isso, meus irmãos, para ocupar o seu pensamento, meus irmãos, você precisa o quê? Ter exemplos, não é verdade? Ter exemplos. Não estou dizendo, irmãos, que eu sou perfeito. Não estou dizendo que você é perfeito. Eu tenho qualidades que você não tem, você tem qualidades que eu não tenho. E o que nos faz andar junto, irmãos, é que as minhas qualidades preenchem os seus defeitos e as suas qualidades preenchem os meus defeitos. E por isso que o corpo, ele funciona bem, deve funcionar bem. Ele diz, irmãos, no versículo 9: o que também, o que? Aprendeste. Nesta manhã você está aprendendo um pouco mais da palavra, sim ou não? O que também aprendeste e recebeste. É possível aprender, mas é possível também não receber. O que também aprendeste e recebeste e ouviste. Nós não podemos ter ouvidos de mercadores. Quem vai na feira sabe como que é ouvido de mercador, né? Muitas vozes, olha a banana, olha a batata, e vai falando lá, e você não sabe de onde está vindo o preço, né? Mas, irmãos, dessa manhã, você não vai ter o ouvido de mercador. Você vai se levantar na palavra. Ele diz: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim. Mas se você não viu em mim, veja no Gustavo. Se você não viu no Gustavo, veja no Mateus. Tem hora que eu olho para o Mateus e falo: eu quero cantar igual o Mateus, igual a Thalita. Mas, irmãos, ainda bem que eu não fui chamado para o louvor, né? Graças a Deus. Mas, irmãos, quando nós aprendemos, recebemos e ouvimos, e usamos de exemplo na vida das pessoas, a Bíblia nos manda o quê? Praticar. Quando eu comecei a aprender a andar de bicicleta, eu lembro, irmãos, que eu levei mais ou menos quase 2 meses para aprender a andar de bicicleta. Porque eu andava, pegava uma descida e descia, não sabia pedalar. E aí no final da descida tinha um areião, eu capotava a bicicleta e quando não ralava um joelho, arrancava um tampão do dedão. Aí eu ficava uma semana sem andar de bicicleta, porque estava com trauma, e depois aí na outra semana eu fui andando, fui aprendendo até a equilibrar. Não estou dizendo, irmãos, que nós somos perfeitos, mas, irmãos, uma coisa é certa, meu irmão, precisamos praticar, não ser observadores, mas praticantes. A Bíblia diz lá em Tiago: não seja somente ouvintes, mas seja praticantes dessa verdade. Ele diz: o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, e isso praticai. E quando nós andamos em prática, meu irmão, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz que o Deus da paz, o Deus da paz, o Deus da paz será comigo, com você.
Pode subir, Ministério Louvor. Aleluia. Quero finalizar com esse último versículo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Aleluia. Diga ao seu irmão, você tem uma arma infalível. O poder da escolha. A tua vida pode mudar a partir de hoje. Deus pode fazer por você em 3 meses o que você não conseguiria fazer em 3 anos. Deus pode fazer por você muito mais em menos tempo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios 10, 3, ele diz: porque embora andando na carne, você poderia falar para mim, pastor Roberto, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo, você também não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu passo nos meus no dia a dia da minha vida. Cada um tem o seu mar para navegar. Mas temos um barco que lá tem Jesus. Mas veja o que diz: porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Olha a mentalidade, o comportamento. Nós não militamos segundo a carne. Porque venhamos e convenhamos, no trânsito, quando a gente pega um abençoado, um filho de Nabucodonosor, não é verdade? A gente quer fazer justiça, não é verdade? Sim ou não? Alguns não fazem, né? Porque já viraram seres angelicais, né? Mas, irmãos, olha o que a Bíblia diz: porque embora andando na carne, embora nós vivemos na carne, não militamos, não lutamos segundo a nossa carne. Mas no versículo 4, veja o que ele diz: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Quem já jogou aqueles joguinhos lá no... Eu nem sei, como que chama aquele negócio lá? Free Fire? Como que é aquele lá que você vai lá, você vai ganhando dinheiro, vai comprando arma e troca. Não, pegou a arma mais poderosa, isso aqui, ele vai lá e elimina o exército. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha para as armas, a gente sabe, né, não conhecendo, mas a partir do momento que a gente está num jogo, a gente vai percebendo o poder de cada arma, sim ou não? Quem já jogou no computador ou jogou no videogame sabe como que é, não é verdade? Então sabe o poder. Irmãos, nessa manhã que você descubra o poder que há dentro de você. Olha o que diz: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. A tua bazuca espiritual, ela não é carnal, mas sim, poderosa em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Sabe aquilo que está impedindo de você enxergar do outro lado da montanha? Sabe aquilo que está te impedindo de você desfrutar daquilo que Deus projetou para você? Use essas armas poderosas: oração, confissão da palavra, crendo com o coração, falando com a boca, e sim poderosos em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todas as vezes que Satanás disser a você que você não vai conseguir, se levante contra ele. Se levante contra ele, levando cativo todo o pensamento e obediência, a obediência de Cristo. Para fecharmos, irmãos, Filipenses 4:19. Quando situações se levantarem contra você, se levante com este versículo, se levante com a palavra de Deus. Mude os seus pensamentos, mude a sua forma de crer, mude a sua forma de confessar. Sabe o que é isso, irmãos? Porque nós pensamos, renovamos a nossa mente pela palavra, cremos com o coração e fazemos confissões que vão resolver situações. Não porque buscamos um Deus para ter as coisas, buscamos um Deus para se relacionar com Ele e dizer bem alto: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Sabe o que é isso, irmãos?
Você já começar a aprender a fazer festa, uma mentalidade mudada, sabe o que acontece? Já começa a aprender a celebrar as vitórias que estão por vir, as vitórias que já aconteceram no mundo do Espírito, aquelas que vão surgir das coisas que não são como já se fosse, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades. Oh! Ei! Uma mentalidade de Cristo não vai andar preocupado se o barco vai afundar ou não. Uma mentalidade de Cristo vai dizer: vento, para. Aleluia. Uma mentalidade de Cristo, quando vier um relatório, deixa o mestre em paz porque a menina morreu, ele vai dizer: não temas, mas crê somente, ela dorme. Quando ele chegar dentro da casa lá e vai dizer: a menina está morta, todo mundo chorando, fala: não, ela não está morta, não está dormindo. Diz os incrédulos, né, para aqueles que são loucura, fala, começou a dar risada, mas Jesus só chamou para entrar para dentro, aqueles que de fato estavam prontos para crer. Pegue isso, meu irmão, fique pronto para crer. Mude a sua mentalidade, mude a sua forma de crer, mude a sua forma de pensar. Pense na palavra, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o Deus da paz será com você, meu irmão. Aleluia, você pode ficar de pé. Oh, aleluia.